Em Isaías capítulo 38, nós vamos estudar sobre a doença do rei Ezequias. Isso mesmo, ele fica enfermo, na verdade ele recebe do Senhor Deus, por meio do profeta Isaías, uma palavra de que vai morrer e que ele deve preparar a sua casa porque ele vai morrer. E ele faz uma oração mais uma vez e o quadro é revertido. Como eu aprendo com o rei Ezequias no que se refere à oração? O coração deste homem, o coração de alguém que sabia desenvolver relacionamento com Deus, que tinha intimidade com Deus, é uma inspiração para mim e para você. Como a oração ela pode alterar o rumo natural das coisas. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Lembrando que se você chegou agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora, que ajuda demais na divulgação. Vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, gravações exclusivas, se torne membro, tá? Você vai poder ter acesso a isso. E se você quiser ficar mais conectado conosco, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 37, a partir do versículo 1, está escrito assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, não se recuperará. Olha isso, irmãos. Ezequias ficou doente à beira da morte e o profeta Isaías, meu amigo, você recebeu uma palavra do profeta Isaías, era mesmo que sacramentar. E ele recebe a palavra, profeta Isaías, de que ele deveria preparar sua casa. Olha, prepare-se para morrer, Ezequias, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. E o versículo 2 é o que muda toda a história. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, irmãos. Olha isso, irmãos. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Perceba que quem havia falado com ele era o profeta Isaías, o mesmo profeta que já tinha muito prestígio, né? E depois da vitória sobre Senaqueribe é que Isaías ficou respeitado mesmo, que a palavra dele totalmente se cumpriu em todos os aspectos. Então, como é que Ezequias recebe uma palavra do profeta Isaías e não se conforma com a morte? Porque ele confiava na soberania de Deus. Eu acho isso lindo em Ezequias. Ele respeitava Isaías, mas ele sabia que sobre Isaías havia Deus. Eu e você podemos ter muitos mentores, muitos líderes e respeitar e admirar muitas pessoas, mas nós precisamos de fato ter o nosso coração no Senhor. Desenvolva relacionamento com Jesus e conheça-o o máximo que você puder, porque algumas situações na vida vão exigir esse tipo de relacionamento. Versículo 3, a oração de Ezequias é: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Olha isso, irmãos. A palavra de Ezequias é: lembra de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Ele pede que o Senhor Deus traga à memória. Ele diz: Senhor, eu quero continuar lhe servindo, eu quero continuar vivo, eu quero continuar lhe adorando, eu quero continuar aqui. Lembre da minha fidelidade, da minha devoção sincera. Lembre que eu tenho feito o que tu aprovas. E chorou amargamente, quebrantado. Ezequias estava quebrantado. É importante que nós tenhamos um estilo de vida em que nós possamos, em oração, dizer algumas dessas coisas ao Senhor. Eu tenho visto que a maioria de nós, pelo menos na nossa geração, não pode dizer essas coisas. É que não tem sido fiel ao Senhor, não tem apresentado devoção sincera, tem feito o que o Senhor reprova e tem faltado choro em nossas vidas, tem faltado humilhação. Eu me refiro a uma boa parte da igreja cristã brasileira. Que nós possamos aprender com esse homem de Deus e viver de forma fiel, devota, fazendo o que Deus aprova e tendo um coração quebrantado na presença dele. O texto continua, a partir do versículo 4, está escrito assim: Então a palavra do Senhor veio a Isaías:
vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. A palavra do Senhor Deus, que é quem está no comando, vem a Isaías, e a ordem de Deus a Isaías é: vá dizer a Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi suas lágrimas. Como isso é importante, irmãos? Muitas vezes nós achamos que o Senhor Deus não se importa, muitas vezes nós achamos que estamos sofrendo sozinhos, abandonados, mas o Senhor Deus está vendo sua oração e suas lágrimas, tá? O Senhor Deus está acompanhando o processo, o Senhor Deus está aí com você, ao seu lado. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Veja como Deus é soberano. O Senhor Deus diz a ele: olha, você vai receber 15 anos à sua vida, nem mais nem menos. Eu sou soberano sobre a sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Perceba que durante o governo do rei Ezequias, o Senhor guardou a cidade, de fato. Mesmo o juízo estando anunciado, o Senhor Deus, durante o reinado de Ezequias, guardou a cidade. Por causa de quê? Por causa da devoção do rei Ezequias. E versículo 7. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Ou seja, o Senhor deu uma volta no tempo, irmãos. O Senhor Deus fez as horas retrocederem. O Senhor Deus fez o tempo retroceder para mostrar a Ezequias que estava falando com ele. Como isso pode ser verdade na nossa vida? Eu tenho visto que muitos cristãos têm andado em confusão, sem conhecer a vontade de Deus, muitas vezes estão apressados, muitas vezes estão afobados, mas pelo que eu tenho vivido nesse relacionamento com o texto bíblico, algumas verdades eu posso compartilhar com você. Deus fala com o seu povo, Deus quer ser ouvido pelo seu povo, mas Deus também deixa claro para o seu povo quando fala com o seu povo, tá? Quando Deus falar com você, Ele vai buscar alguma forma de que isso fique claro para você, tá? Você não precisa viver confuso ou confusa. O Senhor Deus, se houver em você disposição para ouvi-lo e fazer sua vontade, Ele vai deixar claro que está falando com você. Veja o que Ele fez. Ezequias, para que você saiba que eu estou falando com você, a sombra, isto é, o tempo vai retroceder, e assim foi, para que você saiba que a palavra que eu estou dirigindo a você é fiel e é verdadeira. Não é o desejo de Deus que eu e você, enquanto povo dele, vivamos confusos. O desejo de Deus é esclarecer a vontade dele para a nossa vida. E isso faz muito sentido, irmãos. Eu, como pai, tenho o maior prazer que Nicolas me entenda, me compreenda. Não faz sentido para mim que eu converse com Nicolas e aquilo não faça sentido para ele. Um dos fundamentos do nosso relacionamento é o amor. E amor exige boa compreensão, boa comunicação. Assim é com o nosso Deus. Ele nos ama e Ele quer ser compreendido por nós. Essa prova Ele dá aqui através do rei Ezequias. O texto continua a partir do versículo 9 e diz o seguinte: depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu, Ezequias ficou bem, foi curado e ele canta ao Senhor. E por que eu aprendo muito com os homens e mulheres de Deus? Porque eles sabem ser gratos, tá? São gratos, contam testemunhos. Muitas vezes Deus nos abençoa, muitas vezes Deus responde às nossas orações. Olha, eu já sirvo a Jesus há 20 anos. Eu não tenho ideia de quantas pessoas já me pediram oração, Deus respondeu e a pessoa não dá testemunho, tá? Não dá testemunho, não volta, seja na igreja, na célula, aqui. Muitas vezes Deus respondeu, Deus, sabe, operou o milagre, mas a pessoa não voltou para dizer obrigado, meu Deus. Porque, meus irmãos, o testemunho edifica. O testemunho, aquilo que você compartilha, sabe? Muitas vezes são coisas pequenas para você, mas para outra pessoa vai fazer muita diferença.
O salmista nos ensina isso. Nós devemos cantar os testemunhos do Senhor. Então não se envergonha, tá? E compartilhar testemunho. Quando pedir oração na sua igreja a outras pessoas, o Senhor Deus operou, o Senhor Deus agiu, volte para agradecer. Isso deixa o coração do nosso Deus feliz e vai edificar a vida dos outros irmãos. Amém?